Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através da internet, sejam bem-vindos. Estamos a celebrar o 6º domingo do tempo comum. Vamos dispor o nosso coração para acolher a presença de Deus que se faz presente através da sua palavra e da comunhão que iremos fazer de seguida. O Senhor convida-nos hoje a sermos mais e a amarmos mais. Peçamos esta graça desde já. Lembremos também na nossa oração todos aqueles que sofreram a terrível tragédia do sismo que aconteceu na Turquia e na Síria. Recordemos todos aqueles que perderam os seus entes queridos. E iniciamos esta nossa oração reconhecendo que somos homens e mulheres pecadores, que muitas vezes nos esquecemos de Deus, dos nossos compromissos batismais, esquecemos-nos de rezar e de fazer e praticar o bem. Em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amor. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Ben Sirá. Se quiseres, guardarás os meus mandamentos, ser fiel depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e a água, e estenderá a mão para o que desejares. Diante do homem está a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, ele é forte e poderoso e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele conhece todas as coisas do homem. Não mandou ninguém fazer o mal, nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. Palavra do Senhor. se cumprirem fielmente. Oxalá meus caminhos sejam firmes na observância dos vossos decretos. Ditoso que anda na lei do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão ser destruídos. Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já antes dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós, Deus o revelou por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à hiena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele a caminho.
Não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti a ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um só dos teus olhos do que todo o corpo ser lançado na giena. E se a tua mão direita é para ti a ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado na giena. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe certidão de repúdio. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com uma repudiada, comete adultério. Ouviste ainda que foi dito aos antigos, não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Eu, porém, digo-vos, não jureis em caso algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Palavra da salvação. Caros peregrinos, a palavra de Deus é uma fonte de inspiração. Ela é uma palavra humana, mas também divina e, por isso, inspirada por Deus. Ela tem este poder de nos ajudar a conhecer mais e melhor Jesus, a sua lei, e ajudar-nos neste discernimento que temos de ter na nossa vida cristã, se queremos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. E a palavra que acabamos de ouvir neste Evangelho mostra-nos Jesus a dar um conselho aos seus discípulos, aqueles homens e mulheres que o acompanhavam de perto, para aprender dele. Eu penso que este conselho foi muito útil para aqueles discípulos e continua a ser muito útil para nós hoje. Diz-lhes Jesus, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus veio proclamar o reino dos céus, esta boa nova, que começa já hoje na nossa vida, esta vida cheia de sentido, cheia de verdade e de justiça, na qual nós podemos atingir a verdadeira felicidade, que não está nas coisas, mas sim no modo de estar e de ser. Então, como sabemos, os escribas e os fariseus eram as pessoas mais entendidas da religião à época. Sabiam muito bem da lei, dos preceitos, eram
pessoas bastante religiosas que observavam de forma rigorosa a lei de Deus, esta lei que tinha sido dada por Deus a Moisés. No entanto, na Bíblia, onde encontramos a palavra de Deus, e por vezes ignoramos, até temos lá em casa, mas não nos dá aquela vontade para pegar nela, para ler um pouco, devíamos de criar este hábito, de facto, de ler um bocadinho todos os dias da Sagrada Escritura, aprender dela para conhecer melhor Jesus. Então, na Bíblia, encontramos passagens que nos informam que este grupo de pessoas, os fariseus, os escribas, apesar de observarem escrupulosamente a lei, descuidavam do amor e da justiça. E isto é importante para nós hoje também. E Jesus o que vai fazer? Vai criticar severamente esta atitude daqueles que de facto cumprem a lei, mas esquecem de praticar o amor e a justiça. Um exemplo claro que nos aparece encontramos-lo em Lucas 10, 25, 37, que é a parábola do samaritano. Um homem estava no chão, numa estrada que se encaminhava para o templo, e passou um sacerdote, olhou para ele e nada fez. Passaram várias pessoas e foi um samaritano, algo estranho, aquela religião, algo mal visto até por os judeus. Foi esse samaritano que teve uma atitude, de facto, de verdadeiro amor para com aquele que sofria e que precisava de ajuda. Jesus, então, no Evangelho que acabamos de ouvir, ensina os discípulos que o amor de Deus, a fidelidade à sua lei, não está no cumprimento rigoroso do preceito, entendido como uma obrigação, mas sim na busca do reino de Deus, deste estado em que, de facto, conseguimos já perceber Deus e qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e também praticarmos a justiça. Portanto, podemos dizer e afirmar, como ouvimos, que Jesus não veio revogar a antiga lei. Há pessoas que desprezam o Antigo Testamento, não está correto. O que Jesus veio fazer, e bem, veio completá-la, veio levá-la à perfeição. Então, nós somos chamados, cada um de nós hoje, cristãos, a procurar a vontade de Deus para a nossa vida. É um caminho exigente, como podemos escutar, é exigente. Este caminho que nos é apresentado hoje no Evangelho. Porquê? Porque ele vai muito além do cumprimento superficial dos mandamentos da lei de Deus. Ou seja, de outra forma, nós não podemos ser cristãos só ao sábado à tarde e ao domingo de manhã. Nós não podemos limitar-nos a isto. Ou então à hora que estamos a ouvir a palavra de Deus, lá nas nossas paróquias e comunidades. Isso não se coaduna com o ser cristão, caros irmãos. Quando Jesus cita os mandamentos da antiga lei, particularmente o 5º mandamento, não matarás, e o 6º mandamento, não cometerás adultério, é claro que o seu grande objetivo é levar os seus discípulos a um conhecimento mais profundo destes mandamentos. Muitas pessoas, muitos cristãos, quando se dirigem, por exemplo, ao sacramento da reconciliação, quando se vão confessar, dizem-nos: ó Senhor Padre, eu não matei, não roubei, eu não tenho pecados. Muito bem, estamos perante pessoas que observam a lei, mas o que Jesus vem dizer é que é preciso dar um salto mais à frente, mais profundo.
Ou seja, aquele que não mata, cumpre a lei, mas se não se esforça para arrancar do seu coração a indiferença que tem perante as necessidades do irmão, às vezes vemos pessoas a passar dificuldade e por vezes até bem próximas de nós, na nossa família, e ignoramos totalmente, ficamos indiferentes às necessidades dos irmãos. Então, não é só não matar que é causa de pecado. Vai muito além, caros irmãos, até porque há palavras e gestos que matam relações. Então, temos que analisar bem, ponderar bem as palavras. É fundamental para darmos um passo mais em frente neste conhecimento e nesta relação de intimidade com Deus. Estas pessoas, caros irmãos, não imitam o Mestre, nem se assemelham com Deus. Ou então aqueles que dizem que não cometem adultério, também eles cumprem a lei, com certeza, mas por vezes desejam de forma egoística, como se diz, ouvimos no Evangelho, em pensamentos, a mulher do irmão. Também estes não imitam o Mestre, nem se assemelham a Deus. Ou então, caros irmãos, também aqueles que de forma até com alguma regularidade se apresentam a Deus, mas ignoram totalmente os irmãos. Quando vieres apresentar a tua oferta e te lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão, vai-te reconciliar primeiro com ele. Nós não podemos amar só a Deus e descuidar da nossa relação com os irmãos. Esse é o grande mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao irmão como gostávamos fosse, como a nós mesmos. Temos aqui, de facto, a palavra de Deus dá-nos este domingo bons critérios de discernimento para percebermos, de facto, se a nossa concretização da vida cristã se assemelha aos antigos fariseus, aos escribas. Se calhar podemos dizer que isto é um perigo dos dias de hoje. A nossa fé, a nossa forma de praticar, de amarmos a Deus, ser algo rotineiro, do mero cumprimento do preceito. Mas hoje em dia, caros irmãos, esta fé sociológica, se assim podemos dizer, não chega. Hoje em dia precisamos de discípulos missionários, de facto, que assumam esta relação de intimidade com Deus de uma forma mais profunda e mais verdadeira. Se cumprirmos de forma superficial os mandamentos da lei de Deus, somos meramente observadores, mas não sabemos ainda amar ao jeito de Jesus. Muitos acham-se até perfeitos, dizem: "Oh, seu Padre, eu não tenho pecados", pois a fé destas pessoas ainda está numa fase muito embrionária, se assim podemos dizer. Porque às vezes, quando olhamos para o irmão, quando olhamos para os outros, não o vemos como um irmão. E Jesus convida-nos a isso, a vermos o outro como o irmão, a percebermos as suas necessidades. Se não for assim, a nossa religião não nos conduz a Deus. É mero cumprimento do preceito. Então, peçamos esta graça neste dia, de não sermos cristãos assim do mero cumprimento do preceito,
ou cristãos só de vez em quando. A sociedade de hoje, o mundo de hoje, precisa de cristãos comprometidos, que de facto vivam o Evangelho de Jesus, vivam a alegria do Evangelho. Na sua vida deem um testemunho de buscadores da verdade e da justiça de Deus, que possam ser sal para, de facto, dar sabor a esta vida e ao mundo de hoje. Ouvimos há bem pouco tempo, se o sal se corrompe ou se estraga, para que serve o sal? Para que serve um cristão assim, de meros cumprimentos, nem serve para transformar a sua vida, nem a vida do mundo a que foi chamado viver. Procuremos viver imitando Jesus, Ele que se esforçou para cumprir com fidelidade a vontade do Pai, ao ponto de dar a sua vida por cada um de nós. Temos à nossa frente o Francisco e a Jacinta. Estas pequenas crianças foram muito para além do cumprimento do preceito. Eles viveram na sua vida, nas suas pequenas vidas, a vontade de Deus para elas. E às vezes a vontade de Deus não é a mesma que nós temos. E foram crianças abertas às necessidades dos outros, dos pecadores, dos mais pobres. São exemplos para nós. Por isso estamos aqui, porque iremos no dia 20 celebrar o dia precisamente do Francisco e da Jacinta. Então peçamos esta graça a Deus de sermos homens e mulheres com uma vivência de fé mais profunda, mais radical, se assim podemos dizer, comprometidos em transformar a nossa vida, em converter a nossa vida por dentro, amando o irmão, praticando os mandamentos da lei de Deus, não só pela superficialidade, mas desta forma como Deus nos pede hoje, que a mensagem de Fátima, com o exemplo do Francisco e da Jacinta Marte, os santos pastorinhos, e Fátima nos ajudem na nossa vida a sermos cada vez mais e melhores, que nos ajude a amarmos mais a Deus e aos irmãos. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados
espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Deus Pai para que nos ajude com a sua graça a pôr em prática as palavras de Jesus e cantamos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelo Papa, pelos bispos que professam a fé apostólica, para que despertem no coração dos fiéis e catecúmenos o desejo do reino dos céus, oremos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos que têm responsabilidades educativas, para que saibam promover a cultura do povo, fundada nos mandamentos de Deus, oremos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos oprimidos e marginalizados, pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem, para que encontrem alívio e consolação e saúde, oremos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelas mães solteiras e pelos lares separados, para que sintam da parte dos cristãos o acolhimento e a ajuda de que precisam, oremos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Por todos nós, aqui presentes na Assembleia do domingo e que escutamos as palavras de Jesus no Evangelho, para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus, oremos. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Senhor Deus omnipotente, gravai em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia,
tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Perdão. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Uns breves avisos relacionados com a vida do santuário. Hoje, domingo, peregrinação mensal. Temos rosário às 21h30 na capelinha aqui das Aparições, seguida de procissão das velas. Amanhã, dia 13, segunda-feira, peregrinação mensal com o seguinte programa: 10 horas, rosário aqui na capelinha das Aparições e procissão para a Basílica da Santíssima Trindade. Às 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade e procissão de regresso à capelinha das Aparições. Neste dia 12 de fevereiro, ocorre o 18º aniversário do falecimento da irmã Lúcia. Não haverá terça às 12 horas aqui na capelinha e a missa do 12h30 será celebrada na Capela Morte de Jesus. No dia 19 de fevereiro, domingo, 8º concerto evocativo dos Três Pastorinhos, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Vigília, também neste dia 19, da festa litúrgica dos Santos Pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto, às 21h30, aqui na Capelinha das Aparições, com rosário e procissão de velas e veneração dos santos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Diariamente, às 21h30, rosário, aqui na Capelinha. Aos sábados, o rosário é seguido por procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, desejo a todos uma feliz peregrinação aqui na Casa da Mãe, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.